E aí galera, tudo bem? A partir de hoje eu vou iniciar uma série de videoaulas em que cada aula dessa eu vou abordar um único artigo científico. O que me motiva a fazer isso é porque a maioria das pessoas não tem acesso aos melhores artigos científicos. E ainda, a maioria desses artigos está no idioma inglês, o que dificulta ainda o entendimento para algumas pessoas. Logicamente, eu não vou conseguir detalhar esse artigo ao máximo. O meu objetivo é fazer um resumo desse artigo para que essas pessoas que não têm nem acesso ao artigo ou que não entendem, não conseguem entender a leitura, pelo menos no idioma inglês, eu consiga ajudar de alguma forma. Ok? Então, o artigo de hoje é um artigo publicado recentemente, no ano de 2016, no periódico Human Movement, por Rea e colaboradores. Ele é intitulado Influência das adaptações de forças específicas do ângulo articular no aumento da potência em atletas altamente treinados. O objetivo desse estudo, então, foi verificar o seguinte: o que foi feito nesse estudo, na verdade? 3 grupos de voluntários, eles realizaram agachamentos em diferentes amplitudes. Então, um grupo de voluntários realizou o agachamento completo, ou seja, atingindo 110 graus de flexão de joelho. Um segundo grupo realizou o meio agachamento, atingindo de 85 a 95 graus de flexão de joelho. E um terceiro grupo realizou o que os pesquisadores chamaram de 1/4 de agachamento, em que era atingida uma flexão de joelho de 55 a 65 graus. Então, foi realizado somente o exercício agachamento durante 16 semanas, com 2 sessões por semana, com séries de 3 a 4 séries, com carga referente a 2 a 8 repetições máximas. Então, esse foi o processo todo. Então, foram 16 semanas de treino com essas características. E após essas 6 semanas de treino, essas 16 semanas de treino, foi verificado o quanto que esse treinamento com o agachamento em diferentes ângulos influenciou no desempenho de salto vertical e de corrida de velocidade. Então, ao observar os resultados do estudo, é possível ver que esse primeiro grupo, que vou marcar aqui agora para vocês, nesse gráfico aqui, no gráfico A, é o grupo que treinou com 1/4 de agachamento. Então, esse grupo realizou agachamento com amplitude até 55 a 65 graus de flexão de joelho, durante 16 semanas, mais uma vez, sendo 2 vezes por semana, de 3 a 4 séries, de 2 a 8 repetições máximas. Após as 16 semanas de treino, que é nesse momento aqui, pós-treino, foi observado um aumento na força, na força do agachamento, tanto no 1/4 de agachamento, quanto no meio agachamento. Ou seja, mesmo o grupo treinando com amplitude de 1/4 de agachamento, ele também teve melhora no teste de 1 RM ao realizar o meio agachamento. O grupo que treinou com o meio agachamento, que é esse half squat, ele apresentou melhora nas 3 amplitudes do teste de 1 RM. Então, mesmo treinando com meio agachamento, ou seja, com amplitude de 85 a 95 graus, após 16 semanas, ele teve melhora no teste de 1 RM, no meio agachamento, no agachamento completo e também no 1/4 de agachamento. Contudo, o grupo que... Espera aí, só um minutinho. Beleza. O grupo que treinou com agachamento completo, como está representado nesse gráfico aqui, só teve melhora após 16 semanas no teste de 1 RM para o agachamento completo. Quando ele foi testado no meio agachamento
e no quarto de agachamento, que são esses dois gráficos aqui, essas duas linhas aqui, ele não teve melhora após as 16 semanas. Okay? Mas o mais relevante no estudo, e que era o objetivo do estudo, é o seguinte: verificar o quanto que cada um desses tipos de treino, essas diferentes amplitudes no treinamento, influenciaram no desempenho de salto vertical e no desempenho de velocidade máxima no teste de 40 jardas. Ao observar o salto vertical, reparem aqui nesse gráfico que o grupo que treinou com 1/4 de agachamento, que é essa linha mais cinza aqui, teve uma melhora significativa no desempenho de salto vertical após as 16 semanas. O grupo que treinou com meio agachamento, que é esse que eu indiquei agora, também teve uma melhora significativa após as 16 semanas. O interessante é que entre os dois grupos aqui não houve diferença significativa entre os grupos. Contudo, o que pode ser observado aqui é que, olhando os valores absolutos, o grupo que treinou com 1/4 de agachamento parece ter tido um pouco mais de melhora do que o grupo que treinou com meio agachamento. E, por fim, o grupo que treinou com agachamento completo, que é esse último aqui, não teve melhora no desempenho de salto vertical após as 16 semanas. Quando analisado o teste de velocidade, que é esse outro gráfico aqui embaixo, foi observado que mesma coisa, o grupo que treinou com 1/4 de agachamento e o grupo que treinou com meio agachamento tiveram uma redução do tempo no teste de velocidade máxima de 40 jardas, ou seja, a velocidade desse teste para esses dois grupos de meio agachamento e 1/4 de agachamento melhorou significativamente. Em contrapartida, assim como no salto vertical, o grupo que treinou com agachamento completo não teve melhora. Nossa, apareceu uma seta gigantesca aqui para o outro lado, vai saber por quê. Mas enfim, ou seja, tanto para o agachamento, tanto para o teste de velocidade, quanto para o teste de salto vertical, somente o grupo que treinou com 1/4 de agachamento e o grupo que treinou com meio agachamento tiveram melhora no desempenho após as 16 semanas de treino. E o que os autores explicam em relação a isso? Parece bem prático a explicação dos autores, que é a seguinte: durante uma corrida em alta velocidade e no teste de salto vertical, não são atingidas amplitudes máximas, ou seja, não são atingidas amplitudes de 110 graus de flexão de joelho, assim como no agachamento completo. O que deixa mais claro ainda essa resposta dos autores é que, se olharmos novamente os valores absolutos, vamos ver que quando o grupo que treinou com 1/4 de agachamento teve um pouquinho mais de melhora no teste de velocidade e também teve um pouquinho mais de melhora no teste de salto vertical, mesmo não tendo diferença estatisticamente significativa para o grupo que treinou com meio agachamento. Certo, galera? Esse trabalho é muito relevante, ao meu ver, porque eu sou um defensor do agachamento completo para o treinamento de força. Não que seja a única estratégia ou que seja a melhor estratégia. Eu acho que é uma das estratégias que podem ser utilizadas, né? Tem muita gente que recrimina o agachamento completo. Mas, quando estamos pensando em desempenho, como mostrado nesse estudo, de salto vertical e sprint, que é o teste de velocidade máxima, o agachamento completo parece não ser a melhor estratégia, porque a transferência da produção de força nesses ângulos não reflete, não é muito boa para o teste de salto vertical e nem de velocidade. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado desse formato, desse formato de vídeo aula. Espero o feedback de vocês. E quem quiser receber esse artigo que eu estou citando agora, assim como outros artigos também, é só se cadastrar na nossa fanpage, que é facebook.com/rafaelsonsim.tsp, ou pelo nosso site www.treinesempresepada.com.br. Quem optar por se cadastrar pela nossa fanpage
eu quero deixar bem claro que é diferente. A pessoa seguir a nossa fanpage é uma coisa, porque ela pode seguir, então seguindo a nossa fanpage, ela vai saber o que nós postamos a cada dia. Mas somente as pessoas que se cadastrarem, ou pela nossa fanpage, ou pelo nosso site, vão ter acesso aos artigos que nós enviaremos por e-mail para vocês. Ok, galera? Então, um forte abraço, aguardo o feedback de vocês e até o próximo. Valeu!